Olá, 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 toda a gente! Como estão? Então, chegaram as alergias ou estão a chegar as alergias, certo? Eu hoje vim falar dessas nossas grandes companheiras de primavera. Eu sempre adorei a primavera, mas eu lembro-me de estar a tirar a carta de condução e nem sequer conseguir muito bem gerir ali toda a coisa de espirrar e ao mesmo tempo conduzir, porque pronto, não tinha prática, não é? Estava a tirar a carta e ter que parar umas semanas para tratar as minhas alergias. Isto já foi há muitos anos. Hoje em dia as alergias não têm impacto nenhum na minha vida, as alergias não me prejudicam o meu funcionamento, mas venho falar convosco aqui de como é que nós podemos gerir as alergias na primavera e porque é que isto acontece. Bom dia, Josie, bem-vinda. Então vocês já devem ter visto, eu tenho aqui o meu difusor, eu uso muito óleos essenciais nesta fase. Sim, eu já estou com as minhas alergias ao rubro, foi a semana passada fez muito sol, muito bom tempo e então eu comecei a piorar. Alcione Campos, olá, toda a gente, está a entrar muita gente. E então, porque é que as alergias aparecem? Porque é que elas surgem? Para começar, elas surgem na primavera porque as plantas estão a florescer e existe muito mais pólen no ar, por norma muito menos umidade, o que permite que todas as poeiras, todo o pólen ande no ar com o vento e então nós respiramos estas poeiras, estes pólenes, e o nosso sistema imunitário, para algumas pessoas, identifica o pólen como um agressor. E isto acontece muitas vezes por causa do ambiente em que nós vivemos, porque o ambiente em que nós crescemos como crianças era muito limpo, muito desinfetado, muito ascético. Então, acontece muito mais as alergias nesses casos. Depois também por falhas da nossa imunidade, por já termos feito cirurgias, por já termos tomado certas medicações, a nossa imunidade acaba por ficar impactada e surgem as alergias com muito mais facilidade. Então, quando o sistema imunitário identifica o pólen como uma ameaça, surgem vários desconfortos, os espirros, as comichões no nariz e nos olhos, surgem também muitas vezes inflamações, por exemplo, inchar aqui nestas zonas, inchar nos olhos, inchar no nariz, vermelho. Eu costumo ficar assim com o nariz rebentado, é o meu habitual. Embora eu consiga tratar muito bem e gerir muito bem as alergias. Olá! Embora eu consiga tratar muito bem e gerir muito bem as alergias, eu tenho um pouco de impacto, é verdade, e devemos aceitar isso com naturalidade, já estar preparadas para poder tratar. Então, esta inflamação no nosso organismo, causada pelas alergias, acaba por surgir porque o nosso sistema imunitário não sabe identificar o que é que são as verdadeiras ameaças, os verdadeiros problemas. E, por norma, o tratamento médico consiste em deprimir o nosso sistema imunitário para que ele pare de gerar toda esta inflamação e pare de combater os alergénios, o pólen, normalmente. E estes tratamentos são feitos à base de corticoides, por norma, fazem com que o nosso sistema imunitário ignore todas as ameaças. Portanto, o nosso sistema imunitário vai ignorar o pólen, mas se existir uma ameaça real, o nosso sistema imunitário vai ignorar também, até certo ponto, por causa dos efeitos destas medicações. Estas medicações têm vários efeitos secundários, também neurológicos, e sobretudo nas crianças podem deixar alguns problemas neurológicos para mais tarde. E depois têm um efeito secundário imediato, que é a imunodepressão. Ou seja, deprimem o nosso sistema imunitário para que ele não possa lutar, não possa reagir a todos os agressores. E o que acontece é,
Se durante o tempo em que tu estás a usar medicação para as alergias, tu apanhas um vírus ou estás exposta a uma determinada doença, o teu sistema imunitário vai realmente ignorar esta ameaça, não vai criar toda aquela inflamação que te ajuda a lidar com a doença e a libertar-te da doença e, portanto, tu vais realmente ficar muito mais doente por causa desta medicação. Então, é algo a evitar. Se nós conseguirmos esperar o momento em que as alergias vão surgir, ou seja, já estar a saber, já estar a contar com isso e ter as ferramentas certas para lidar com as nossas reações alérgicas na primavera. Então, o que é que nós podemos fazer? Em termos de prevenção, há muita coisa a fazer, ok? Um estilo de vida, no geral, que reduz a inflamação é a primeira coisa que devemos começar. Tantos coraçõezinhos tão bom, para vocês também. Então, um estilo de vida não inflamatório, um estilo de vida que promove a redução da inflamação, é o primeiro passo a dar. E como é que nós podemos chegar a este estilo de vida? Olá do Brasil, olá de Portugal, muito bem-vinda! Então, nós precisamos de uma vida mais natural, livre de tóxicos. E isto é relativamente fácil de alcançar, pode ser feito aos poucos, por passos, passo a passo, ok? Não precisa de ser tudo no mesmo dia. É um processo, é um caminho a percorrer, mas a realidade é toda a nossa vida no geral vai ser muito mais saudável se o fizermos. Não só esta parte das alergias, mas tudo. O nosso corpo, as nossas hormonas, o nosso cérebro, tudo em nós vai ser muito mais saudável. Então, este estilo de vida consiste em alimentos o mais natural possível, evitar todos os alimentos processados, evitar junk food, comida não saudável, evitar os hidratos de carbono, porque os hidratos de carbono são altamente inflamatórios também, e fazer atividade física. E a atividade física é muito importante por várias razões, sendo que começa por oxigenar muito mais o nosso corpo. Estou aqui a tentar dizer olá. Começa por oxigenar muito mais o nosso corpo e depois também a atividade física ajuda-nos a manter um certo fitness, ou seja, a força e a capacidade do nosso sistema imunitário para lidar com os agressores é muito maior se praticamos atividade física. E isto é muito benéfico em todas as idades, para todas as pessoas. Não existe ninguém que não beneficie da atividade física. É para toda a gente e para tudo, ok? Para uma vida saudável no geral. Pode ser caminhadas, não tem que ser algo de alto impacto ou que precisas de te esforçar imenso. Caminhadas, coisas simples, coisas que te ajudam a desfrutar da natureza, se possível, a respirar ar puro, limpo, saudável e natural. E depois temos a casa. A nossa casa deve ser o menos tóxica possível, portanto, evitar tudo o que são ambientadores que dão cheiro ao ambiente da nossa casa, evitar todos os cheiros artificiais do roupeiro, do guarda-fato, da despensa, por exemplo. Todo tipo de inseticidas retirar de casa também. Os detergentes para a roupa, os detergentes para as superfícies, os detergentes dos vidros, tudo aquilo que se usa para limpar a casa deve ser ecológico e livre de tóxicos. E conseguimos então assim purificar o nosso corpo dentro e purificar o nosso ambiente por fora para propiciar a saúde, para propiciar um sistema imunitário ativo que reage só àquilo que é correto reagir e cria inflamação no momento certo para inflamar. Depois temos o breathwork, algum método de respiração controlada, consciente, uma metodologia que tu possas aplicar. Eu uso vários e aqui em casa as preferências variam. Os meus filhos gostam do Wim Hof. Sim, os meus filhos têm 3 anos e já fazem o Wim Hof.
Eu sou certificada também em Rebirthing Breathwork e vários outros sistemas, e também através do yoga conheço muito bem Pranayama, e usamos vários métodos de breathwork aqui em casa. O mais importante é que a prática seja consistente, ou seja, que seja diária. Se não é muito tempo, pode ser pouco tempo, mas que seja regular. E que dentro deste sistema de breathwork tu tenhas a capacidade de expandir a tua respiração, expandir a tua capacidade pulmonar e ao mesmo tempo aprender a gerir e controlar a tua respiração. E isto traz-te benefícios para as alergias, mas traz-te benefícios para quase tudo na vida. Traz-te benefícios para a gestão emocional, traz-te benefícios para o pensamento rápido, para a memória, para o raciocínio, para o teu desenvolvimento pessoal, para te tornares high performer, se é isso que tu desejas, ok? Ter uma alta performance numa determinada área, o breathwork vai-te ajudar a chegar lá, onde quer que seja que tu queres chegar. E o breathwork, para nós, na nossa visão, consiste também em usar o banho frio, ou seja, tu fazes a tua atividade, os teus exercícios respiratórios e vais prolongá-los até ao momento em que entras numa água muito gelada e vais continuar a fazer esses exercícios respiratórios por um período de tempo, que pode ser no início 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, e depois vamos aumentando. E isto permite realmente ativar e despertar a tua imunidade a um nível muito, muito superior, ok? Isto é muito importante se tu queres ter uma imunidade guerreira que realmente se ativa e luta perante os agressores corretos e que te serve basicamente, porque a imunidade está cá para te servir, para manter a tua vida e a tua qualidade de vida, a tua saúde. E depois, usar o Lota para fazer Jalaneti. O Lota é este aparelhozinho, parece um bule, e nós vamos pôr água aqui. A água, para ser preparada, deve ser uma água mineral, fervida, e depois de ferver leva uma colher de café de sal marinho, e vamos esperar que esta água arrefeça até ter mais ou menos 32, 34 graus, que é mais ou menos uma temperatura parecida com o nosso corpo, para não haver um choque, para não estar muito fria nem muito quente. E vamos colocar essa água aqui dentro, vamos colocar o Lota numa narina e inclinar a cabeça. Ao inclinar, a água vai passar pelos nossos sinos, os canais respiratórios frontais, e vai sair pela outra narina. Fazemos algum tempo para um lado, depois trocamos, colocamos na outra narina e vamos fazer para o outro lado. Esta água pode ser preparada à noite para depois fazer de manhã. Normalmente sabe bem de manhã fazer o Jalaneti, mas a água precisa de arrefecer e às vezes isso demora tempo. Então o que nós fazemos aqui é preparar alguma água, colocá-la no frigorífico e depois, no momento de fazer, aquecemos só uma pequena porção de água que vamos misturar com a outra que está fria até ficar à nossa temperatura. Vamos colocar aqui e vamos fazer o Jalaneti. Se vivem num sítio assim na montanha, como eu, na floresta, podem fazer lá fora. Se não, em casa, em frente a um lavatório, na casa de banho, fazer diariamente antes de começar a altura das alergias mais intensamente, e depois passar a fazer semanalmente, porque quando nós estamos mais em crise não é a altura certa para fazer, ok? Porque a água a passar vai fazer constrição, portanto os nossos canais vão de certa forma inchar e inflamar se nós já estivermos com uma crise alérgica. Então nós devemos fazer o Jalaneti antes de entrar em crise, antes de chegar ao momento em que nós já estamos a ter congestão, espirros, dor de cabeça, etc. É para fazer antes. De preferência, fazer semanalmente, sempre, e depois, quando começamos a chegar àquela altura, para aí um mês antes da primavera, começar a fazer todos os dias para manter os nossos canais muito bem limpos e desinflamar completamente. Depois,
Em termos de tratamentos naturais para as alergias, nós temos muitas soluções, ok? Os óleos essenciais, como eu estava aqui a fazer, podem ser feitos em difusor, em que vamos absorver basicamente micropartículas através do vapor, mas também podemos usar roll-on de óleos essenciais que nós vamos aplicar nestas áreas afetadas e devemos aplicar sempre nesta área que tem os nossos gânglios linfáticos e, portanto, vai entrar na nossa corrente linfática e nos pulsos para dar acesso à corrente sanguínea pelos óleos essenciais para que eles vão ter uma atuação sistémica, ou seja, através do nosso sangue penetrar e percorrer todo o organismo. E os óleos essenciais podem reforçar a nossa imunidade, podem diminuir a inflamação e podem ajudar tanto a prevenir como a tratar as alergias. Depois temos vários suplementos, várias plantas e vários alimentos específicos que podem ser usados. Eu vou-vos dar alguns exemplos daqueles que são assim os mais fortes, mais intensos e efetivos. Então, em termos de suplementação, a curcuma é muito importante suplementar antes do período das alergias e durante aumentar um pouco, intensificar a dosagem para superar a inflamação. Depois também própolis, na altura em que nós inflamamos. Própolis vai reduzir bastante a inflamação. Própolis é um derivado do mel, então o própolis contém uma certa quantidade de mel, uma certa quantidade de pólen, que juntos no nosso corpo vão atuar dizendo à nossa imunidade, olha, relaxa, tá? O pólen é saudável, o pólen faz-te bem e regenera o teu organismo. O pólen não é um agressor. Então, própolis é muito importante nesse sentido, em suplementação, de preferência cápsulas, porque o sabor é muito, muito, muito desagradável, ok? Vou já avisando, para quem ainda não experimentou o sabor, não é espetacular. Depois, em termos de plantas, temos algumas plantas que vão reforçar muito a nossa imunidade e, ao mesmo tempo, reduzir muito a inflamação. E são elas o alecrim, o tomilho, a pimenta preta, a manjerona, a sálvia brava e o sabugueiro. O sabugueiro não é às vezes tão fácil de arranjar, mas hoje em dia já se conseguem arranjar, por exemplo, tinturas e xaropes feitas a partir da baga. A baga do sabugueiro é uma baga preta, redondinha, ok? Portanto, os xaropes são pretos, é normal, ok? Não se assustem, aquilo é mesmo preto. E todas estas plantas podem ser usadas em chá, em tintura, em xarope. Não precisam de usar todas, podem usar apenas algumas. Eu, como tenho aqui alecrim, tenho aqui tomilho, tenho sálvia, uso estas em chás. Durante esta altura eu intensifico bastante a toma. E quando consigo arranjar urtiga branca é muito bom também para as alergias. E eu tomo chás regularmente destas plantas para ir baixando, portanto reduzindo as minhas reações alérgicas. Todas estas plantas modificam um pouco o cortisol, que é uma hormona que nós produzimos em stress. E estas plantas vão baixar essa hormona de maneira a que o nosso organismo fique mais tranquilo, mais relaxado. E é muito curioso que nós precisamos de reduzir o cortisol que nós produzimos em stress para tratar as alergias. E a medicação, aquilo que faz é também provocar uma redução do cortisol. Os corticoides produzem a redução do cortisol. É muito engraçado, já pensaram nisto? Que aquilo que nós usamos para tratar as nossas alergias, no fundo vai produzir relaxamento. Ou seja, é o nosso stress que anda a provocar as alergias. E por vezes nós dizemos, não, isto não tem origem emocional. Nós não sabemos a origem, mas é de certo emocional.
ok? Porque nós precisamos de modelar as nossas emoções, seja com medicação, seja com plantas, seja com suplementação, para ultrapassar esta doença, estes sintomas. Portanto, são puramente emocionais, ok? Nós podemos não saber de onde é que eles vêm, mas são emocionais. E isso é garantido porque quando tu tratas com determinadas, até mesmo na medicina convencional, quando tu tratas com uma medicação que vai baixar o cortisol, então é porque tu estás em stress e precisas de baixar o cortisol, portanto precisas de te acalmar o teu organismo, acalmar o teu sistema imunitário, ok? Portanto é um dado, não precisamos de confirmar mais, já está confirmado, ok? Até pela medicina. Depois, os alimentos. Tudo aquilo que sejam frutas silvestres, bagas vermelhas, é muito bom para as alergias. Elas produzem uma hormona que vai baixar também o cortisol, lá está, e ajudam-nos a ultrapassar mais facilmente. Depois, os citrinos também, porque os citrinos reduzem bastante a inflamação. Então, se nós pudermos aumentar o consumo de laranja, limão, toranja, tangerina, todos esses cítricos, nós vamos estar a contribuir também para uma redução mais rápida da inflamação alérgica, e se começarmos um pouco antes, nem vamos chegar a inflamar tanto quando inicia a fase das alergias. E depois também em termos alimentares, reduzir ou acabar com os hidratos de carbono, porque eles são altamente inflamatórios por si só, ok? E consumir alimentos probióticos, porque os alimentos probióticos basicamente são básicos, ok? Eles vão ajudar o nosso organismo em todas as circunstâncias a ter as bactérias ideais e perfeitas. E o nosso organismo, já só por si, ele é composto de bactérias, de vírus, coisas que à partida, se estivessem isoladas in vitro, iriam adoecer as células, mas no nosso corpo, como é toda uma simbiose de probióticos, e os probióticos são isso, são bactérias, fermentos, vírus, tudo ali misturado. Então toda esta festa das bactérias vive no nosso corpo, habita o nosso corpo, faz parte da nossa vida e protege-nos. E também é por isso que nós precisamos de as manter, evitar tomar medicação, evitar usar produtos químicos, evitar tomar banhos com produtos muito agressivos, porque todas estas bactérias andam aqui à nossa volta e protegem o nosso corpo. Hoje em dia já se fala muito do campo energético ou do campo áurico. Nós temos também o nosso campo probiótico, vamos chamar assim, e precisamos muito dele. Então consumir probióticos também é muito bom. Repolho é probiótico. Olha, repolho só por si não é um probiótico, mas se tu fizeres a fermentação, por exemplo, de chucrute ou de kimchi, do repolho, então tu já vais ter algo muito, muito probiótico. Mas tens alguns que são as culturas vivas fermentadas e que te permitem fazer um consumo de probióticos mais garantido e mais regular, como por exemplo a kombucha, o kefir d'água, tens o tepache, que é feito a partir do ananás, também é muito bom. São tudo bebidas e as bebidas tornam mais fácil o consumo porque tu consegues beber uma quantidade maior do que aquela que consegues comer. E depois o Vili, que já é com leite, portanto para quem não consome laticínios está fora de questão. O kefir de leite, também é um laticínio. E depois, para além disso, fermentar alimentos. E todos os alimentos podem ser fermentados, ok? Basta aprender os básicos da fermentação, tu podes fermentar de tudo. E fermentar ajuda muito a estabelecer, equilibrar, manter o nosso sistema imunitário. É muito importante. E depois, finalmente, e como eu gosto sempre de falar disto, vou falar mais uma vez, o jejum. E porquê é que eu falo aqui no jejum? O jejum vai manter o bom funcionamento, o funcionamento saudável do nosso sistema digestivo e do nosso intestino. E quando eles funcionam de forma saudável, os agressores não conseguem impactar tanto o nosso organismo.
Por outro lado, o jejum reduz a inflamação, o jejum é anti-inflamatório por si só e, além disso, traz-nos uma capacidade de preservação dos nossos probióticos endógenos, dos nossos probióticos naturais que nos habitam, muito maior. Então, fazer jejum, por um lado, vai diminuir a inflamação causada pelas alergias, por outro lado, vai aumentar as bactérias probióticas saudáveis que tu tens no teu organismo e vai-te ajudar também a que, quando tu consomes alimentos, sejam realmente os alimentos certos. Porque quem faz jejum também normalmente desenvolve esta consciência que é, ok, eu tive este período horário tão longo sem comida, então agora que eu vou comer, eu vou pensar muito bem e eu vou escolher conscientemente o meu de jejum, o grupo de alimentos que vão ser os primeiros alimentos que eu vou usar para alimentar o meu corpo. Então, desta forma, o jejum ajuda também a preservar o teu sistema imunitário de forma saudável e, ao mesmo tempo, reduzir a inflamação e melhorar o sistema imunitário. Aqui no Facebook, a Mariana... Olá, Mariana! Eu ponho curcuma em tudo na comida, é tão bom. Tu podes pôr curcuma em tudo na comida, mas a quantidade para tu conseguires suplementar de uma forma eficiente é à volta aí das 6 gramas por dia na fase das alergias e 3, 4 gramas por dia nas fases de prevenção. Por vezes as pessoas, embora consumam curcuma, o consumo não é tão grande assim, não é tão intenso assim. Pensa que se tu comes 3 refeições e cozinhas para 2, para suplementar 6 gramas, precisas de pôr 12 gramas na comida total do dia e isso dividido pelas 3 refeições vai dar 4 gramas por refeição. Ok? Tens também o Golden Milk, que também é uma receita, ou o Golden Coffee. Aqui nos meus Reels eu já pus a receita do Golden Coffee há uns dias atrás. E tens o Golden Milk, que é mais ou menos a mesma coisa, que te pode ajudar também a fazer esta suplementação. Em fases que tu não consegues manter este consumo, existem cápsulas e as cápsulas ajudam-te bastante a manter a suplementação de curcuma em altas, digamos assim. Nós brasileiros precisamos de melhorar a nossa alimentação. Toda a gente precisa. Era bom que fosse só no Brasil, mas eu acho que é no mundo inteiro. E acho que há exemplos ainda piores que o Brasil. Em Portugal a nossa alimentação até foi boa, agora tem vindo a piorar. Eu diria que nos últimos 10 anos, ou se calhar até nos últimos 20 anos, tem vindo a piorar bastante. E acho que faz parte dos povos industrializados piorar a sua alimentação. Então nós precisamos de reverter isso, ok? Tá na hora de reverter isso no mundo, em todo o lado. A Mariana perguntou-me, pré-bióticos. Os pré-bióticos fazem parte dos probióticos, ok? E quando tu consomes alimentos fermentados, tu tens os dois. Os pré-bióticos e os probióticos fazem parte de toda essa simbiose de bactérias e fermentos e vírus e etc. que habitam o nosso corpo, que é endógeno, que faz parte do nosso organismo, mas que infelizmente por causa de medicações, por causa de maus hábitos de vida, por causa do stress, eles acabam por nos deixar, ou seja, nós não estamos a ser um bom hospedeiro e nós precisamos de ser um bom hospedeiro para todos estes nossos habitantes e precisamos de consumir tudo, probióticos, pré-bióticos, toda essa malta, ok? Toda a gente, toda essa gente, nós precisamos de consumir, precisamos que entre no nosso corpo, no nosso organismo, para nos pôr a funcionar corretamente e para subir a nossa imunidade. Estas bactérias que nos habitam, elas também defendem o nosso corpo daquelas que não são naturais para nós. Então, se nós não temos, é mais fácil ter uma porta aberta a todas as doenças. Se nós temos uma quantidade grande de habitantes no nosso organismo, eles vão lutar
contra os vírus, vão lutar contra as bactérias que nos causam doença e não os vão deixar entrar. Por isso é muito importante manter os probióticos sempre, todo o ano, na nossa alimentação ou na nossa suplementação para casos mais complicados. E, por fim, eu estava a falar do jejum e queria só falar-vos de que para o jejum também é preciso a compensação, ou seja, nós vamos passar várias horas do dia sem comer, de preferência prolongando o jejum da noite, ou seja, não tomando pequeno almoço e depois tendo uma janela de alimentação de 4 a 6 horas mais para o fim do dia. No entanto, devemos realmente comer compensando as horas em que não nos alimentamos, e isto é saudável, não é como se tem dito e como se tem pensado até aqui. Não tem mal nenhum depois comer mais quantidade porque estivemos todo aquele tempo sem comer. Isso é muito importante, porque essa compensação é que vai produzir, vai evitar, quero eu dizer, a desnutrição. E, por outro lado, o jejum deve ser sempre organizado em conjunto com um profissional da área que vos possa orientar a fazer o jejum mais adequado para a vossa constituição física e para a vossa saúde, tendo em conta a vossa constituição e todos os problemas que vocês têm e também os vossos objetivos com aquele jejum. E o jejum não tem só a ver com as alergias, tem a ver com tudo o que está relacionado com saúde, porque o jejum, sendo anti-inflamatório, reduz a inflamação em todas as áreas do corpo e, portanto, é muito, muito aconselhável para um detox, para desintoxicar o organismo e para trazer a nossa saúde para o lado certo. E por hoje eu acho que é tudo. Muito obrigada por terem estado aqui. Não sei se mais alguém me quer fazer alguma pergunta. Jejum é vida. É realmente, é verdade. Concordo contigo. E acho que está tudo. Por hoje é tudo. Partilhem com uma amiga se acharem que conhecem alguém que tem problemas com as alergias e quer saber mais sobre como lidar com as alergias. E para a semana temos mais. Um grande beijinho e muito obrigada por estares aí.